ela era missionária. Então, tudo que eu tinha de referência de igreja era ela, né? Tudo que se relacionava à igreja, eu já imaginava a igreja dela, o ministério dela. Então, eu não queria conhecer, eu não queria me envolver com isso porque eu via que aquilo não era para mim. E eu fui bem resistente até que um dia eu decidi ir conhecer a célula. E eu fui na célula da Gabi, Remanescentes, e aí gostei da célula, porém não tive um posicionamento, não quis frequentar, né? Aí fui uma vez, e aí eu sempre dava desculpas para não ir. Falava que meu serviço, tinha coisas melhores para fazer, e nunca tomei um posicionamento de ir realmente, de frequentar a célula, de frequentar o culto. E aí, na virada do ano, em 2020, eu falei, Deus, eu quero viver algo diferente. Eu quero mudar minha vida e eu não quero mais viver essa vida, porque minha vida era baseada em sair com os meus amigos, beber e fumar narguile. Eu acordava, eu acendia o narguile. Eu ia dormir, eu acendia o narguile e isso era a minha vida. E aí eu já morava com o Bruno, mas a gente não era casado. E a nossa vida era basicamente isso. Sair com os nossos amigos, sair para rolê, beber e fumar. Só isso que a gente fazia. E aí, a gente vivia nisso, né? A gente viveu nisso por muito tempo. E aí eu falei, Deus, eu quero viver algo diferente. Só que eu queria viver algo diferente, mas eu não fazia nada diferente. Eu fazia as mesmas coisas, mas eu achava que Deus deveria fazer algo diferente sobre a minha vida. Porque eu trabalhava, eu era honesta, eu morava sozinha, eu era independente, então eu achava que isso era o suficiente. Que Deus tinha que me abençoar, porque eu fazia as coisas corretamente. E daí, em maio de 2020, eu falei, não, eu preciso fazer algo diferente realmente. Mas se eu quero viver algo diferente, eu preciso fazer algo novo. Eu preciso fazer algo diferente. Daí, então, eu comecei a frequentar a célula. Toda terça eu ia na célula. Toda quarta-feira e todo domingo eu estava aqui. E aí, de maio até o final, né, do ano, em dezembro de 2020, a minha vida deu um salto que eu falo que é de 0 a 10, assim. Porque foi muito grande e foi muito rápido tudo que eu vivi com Deus. Nesse mesmo ano, né, eu me batizei, né, eu morava junto, mas eu não era casada, então eu me batizei, eu me casei, eu entrei para o Ministério de Dança, e aí no final de 2020, meu marido decidiu conhecer uma célula, porque antes, quando eu chamava ele para a igreja ou para vir no culto, ele falava, eu não vou dar dinheiro para pastor, eu não quero saber de igreja, porque já tinha referência também de igreja, então meio que era traumatizado, não queria ir também. E aí no final de 2020 ele decidiu ir para a célula e tá até hoje, né? Tá com a data de multiplicação marcada, então assim, eu vejo que quando a gente faz as coisas com excelência, não adianta a gente fazer as coisas para Deus, mas não fazer com excelência. Isso não adianta nada. Quando eu fazia as coisas no mundo, quando eu fazia a faculdade, eu queria apresentar o melhor seminário. Eu queria ser a melhor amiga. Eu queria estar no melhor rolê. Podia estar chovendo ou não. Eu queria estar lá. Então, tudo eu fazia com excelência. E por que para Deus a gente faz as coisas? Vou fazer, mas mais ou menos. Eu fui muito resistente a estar aqui no altar. Porque eu pensava assim, Deus, tanto líder na igreja, e eu acabei de virar líder. Deixa as outras pessoas. Eu vou depois, deixa eles primeiro. E aí aquilo queimando no meu coração, e Deus falando, vai. Será? Não vou. E aí eu falei pra Rose até, Rose, quero ministrar. Ela falou, fala com o pastor. Falei com o pastor, e eu falei com o pastor semana passada, e essa semana eu já estou aqui ministrando, e assim, foi algo muito rápido, mas eu precisava estar aqui, eu precisava dar o meu testemunho, eu precisava falar o que Jesus mudou na minha vida, porque a minha vida só mudou quando eu mudei o foco. O meu foco nunca foi Jesus, o meu foco sempre foi as coisas do mundo, o que eu poderia fazer para agradar as outras pessoas, até mesmo agradar a minha carne. Eu queria saber de agradar a minha carne, eu não queria deixar de fazer as coisas que eu fazia para seguir a Deus. E na empresa onde eu trabalho, é uma empresa multinacional. Tem em média mais ou menos 60 funcionários lá. E no mês de setembro, a gente sempre faz uma votação para ver quem que vai ser o melhor colaborador no mês. E lá tem um papelzinho que você coloca primeiro e segundo voto.
E aí, quem faz essas contagens desse voto são os supervisores e os gerentes. E aí, a minha gerente me chamou lá na sala, toda empolgada, toda feliz, falando que eu tinha ganhado, mas que o mais incrível que eu tinha ganhado era porque a maioria dos funcionários tinham votado em mim. E teve funcionário que, em vez de colocar primeiro voto alguém, segundo outro alguém, não, colocava Tainá e Tainá, Tainá e Tainá. Então, eles me chamaram lá porque eles ficaram admirados com isso. E no meu serviço, antes, eu fazia as coisas tipo, tem um serviço, vou fazer. Sabe, tenho que trabalhar, tenho que pagar minhas contas, vou fazer de qualquer jeito. E quando eu entendi que até no meu serviço, Deus está lá e eu estou fazendo para Ele, eu preciso de excelência porque é para Ele e não para as pessoas, né? Como diz aqui, o que eu quero é a aprovação de Deus. É isso que eu quero agradar a Ele. E quando você decide agradar a Deus, geralmente você não vai agradar as pessoas que estão à sua volta. O que eu mais escuto é, Tainá, como você mudou? Tainá, como você está diferente? Tainá, mas você não era assim. Realmente eu mudei. Realmente eu me transformei em uma outra pessoa. Realmente aquela pessoa que acabava o culto e já ia falar mal de alguém não existe mais em mim. Essa pessoa morreu porque eu entendi que tudo que eu fizer, tudo, não é só uma coisa ou outra. É tudo que eu fizer na minha vida, eu preciso fazer com excelência. Voltando para o assunto do funcionário do mês. Aí no mês de setembro eu fui a funcionária do mês. De outubro teve uma outra votação. Só que tem uma supervisora lá que falou assim, não, você não pode ganhar de novo. Se você ganhar de novo, a gente vai ter que burlar essa votação. E aí, são 3 computadores onde eu trabalho. Ela estava no primeiro e eu estava no último, no meio não tinha ninguém. E aí ela fez a contagem dos votos, aí ela foi, levantou, chamou minha gerente. Aí falou assim, ela achou que eu não estava escutando, mas eu estava. Porque eu estava atendendo um cliente, então ela achou que eu não estivesse escutando, mas eu estava. E ela falou assim, a Tainá ganhou de novo. Não, a gente vai ter que fazer alguma coisa, não é possível todo mundo gostar dela. E aí a minha gerente falou assim, quem ganhou em segundo lugar? Fulano. Então coloca fulano, fala que não foi ela. E aí colocaram essa pessoa, e aí depois ela veio, levantou, bateu nas minhas costas e falou assim, no próximo mês você tenta de novo. Aí eu falei, amém. Só que no meu coração, eu já sabia que tinha sido eu e que eu não estou fazendo o meu melhor para eles, para ser reconhecida por eles. Eu estou fazendo o meu melhor para ser reconhecida por Deus, porque eu preciso ser referência. Eu preciso ser luz naquele lugar, eu preciso ser a diferença naquele lugar. Às vezes a gente quer ser a diferença, mas a gente espera do outro, né? Se o outro não fazer, eu não faço. Se o outro não mudar, eu não mudo. E leva a quê, né? A gente lê tanto a Bíblia, né? A gente lê a Bíblia todos os dias, a gente ora todos os dias, mas eu vejo que se a gente lê a Bíblia e não aplica isso na nossa vida, não adianta nada, sabe? Todo livro que eu leio da Bíblia, eu paro e penso, o que eu aprendi? E o que eu posso colocar em prática na minha vida? Porque se eu ler por ler, não tem porquê. Não tem porquê você falar, eu li a Bíblia inteira. Tá, mas e aí? O que você faz com isso? Você derrama isso sobre a vida das outras pessoas? Você derrama isso sobre a vida de quem trabalha com você? No meu serviço eles falam assim, Tainá, toda segunda-feira você chega aqui diferente. E aí, por que eu chego lá diferente? Porque eu saio daqui em êxtase, né? O culto de domingo é um culto que eu falo que é como se a gente fosse estacionar. A gente vai lá e enche o tanque no domingo. E aí, durante a semana, a gente vem gastando. E esses tempos atrás, a gente tem 1 hora de almoço lá. E eu fiquei 1 hora falando de Jesus e falando do que ele tem feito na minha vida. Porque as pessoas que não me conheciam antes, elas olham para mim e tem a imagem que eu sempre fui crente, que eu sempre fui a certinha, que eu não fiz nada de errado. Só que quem me conheceu antes sabe que não é assim. E eu falo, gente, isso é agora. Antes, é só Jesus na causa. Antes, eu bebia, eu fumava, e aí, no outro dia, quando eu acordava, estava um vazio tão grande dentro de mim, um buraco tão grande dentro de mim, que só Jesus para preencher, porque eu queria preencher com coisas, com pessoas, mas nunca me saciava, e eu sempre tinha a vontade, eu ia lá, fazia de novo, Teve um dia que a gente estava aqui no centro, né, nesses fluxos, e aí eu tomei uma bebida de um copo de uma outra pessoa, né, essa pessoa é o meu primo,
E aí tinha alguma droga. E eu fui embora assim, alucinando mesmo. O Bruno teve que cuidar de mim, tipo, me colocar para dar banho, não sei o quê. E ele todo desesperado, porque o Bruno, ele parou de beber, né, antes de me conhecer. Então ele já não bebia, mas ele fumava. Então assim, eu lá muito louco, ele tentando me ajudar e pensando, como que eu vou levar essa menina embora desse jeito? Como a gente não tinha nenhum transporte na época, né? A gente andava de bicicleta. E eu toda louca e de bicicleta, e ele me levando com a bicicletinha. E aí eu chegava em casa, tentava disfarçar. E a minha avó assim pra minha cara. E eu lá, tá tudo bem. Teve um dia no carnaval que eu cheguei muito bêbada. E aí eu comecei a brigar com os meus avós. E aí o meu avô, você bebeu? Eu, claro que não. Você bebeu? Claro que não bebi. E assim, super louca, super desfocada. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é: foquem em Jesus e façam as coisas com excelência para Ele, porque tudo é para Ele. Nada é para outra pessoa, nada é para agradar outra pessoa. Pelo contrário, quando você faz as coisas certinha, quando você quer agradar Jesus, as pessoas vão apontar o dedo para você, mas está tudo bem, porque você sabe sua identidade e você sabe para quem você está fazendo. Em Gálatas 6:6 diz assim: a pessoa que está aprendendo o Evangelho de Cristo deve repartir todas as suas coisas boas com quem a estiver ensinando. E tudo que eu aprendo com Jesus, seja lendo a Bíblia, seja lendo algum livro, seja vendo alguma ministração, eu preciso derramar sobre a minha célula. Eu preciso passar isso para as minhas meninas e eu quero que elas passem isso para outras pessoas. Às vezes eu fico tão louca falando de Jesus no meu serviço que as pessoas falam: não é possível, eu preciso ir lá conhecer essa igreja. Eu mostro foto da igreja para as pessoas e as pessoas ficam: meu, sua igreja é muito legal. É mesmo, vai lá conhecer. Tem como colocar a foto de antes? E essa foto é de um rolê lá na Cocanha. Eu fui ver os detalhes dessa foto, era meia-noite e pouco. Eu e o Bruno, eu já estava super louca, bem provável. E ele com o copinho na mão ali. Coloca a foto de agora. Jesus, ele transforma a nossa vida 100%. Ele não faz nada pela metade. Não adianta você querer servir ele pela metade e esperar algo que não vai acontecer. Você precisa estar com o coração totalmente voltado a ele. Nas minhas orações eu sempre falo: Jesus, eu quero agradar o seu coração. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Eu não quero fazer as minhas vontades. Porque você acha que minha vontade era abrir uma célula, estar aqui ministrando? Não, minhas vontades eram: vou fazer uma faculdade bem longe daqui, vou embora, vou construir a minha vida. Nunca imaginei estar aqui em cima de altar, nunca imaginei estar dentro de uma igreja, nunca. Porque eu via minha mãe e ficava: meu Deus, eu não quero isso para mim. Porque minha mãe era tão tradição assim, que era o ponto de abrir meu guarda-roupa, pegava tudo que ela não gostava, short, camiseta, pegava tudo e jogava fora e falava: você não vai usar, você vai usar esse vestido. E você vai na igreja hoje comigo. Não, não vou. Você vai. E aí eu ficava assim na igreja. Detestava. Falava de igreja para mim, eu já saía correndo, porque eu não queria viver isso. Sai fora, queria isso para minha vida. Não posso cortar o cabelo, né? E detalhe, quando eu fui com o cabelo solto, eu já tinha feito transição e eu estava com o meu cabelo assim, né? E aí, você tem que prender o cabelo, não pode com o cabelo assim. Falei: o que é isso, gente? Aí que eu não queria ir mesmo. Eu anotei aqui uma frase que diz assim: sua vida só vai mudar quando você se levantar e entender que Deus quer te usar. Você não foi criado para estar aqui na igreja sentado esquentando o banco. Você não foi criado para só estar dentro de uma célula e só estar vindo dias de culto. Isso não basta.
Jesus quer mais, Ele precisa de mais. Eu vejo que na nossa igreja tem tanta coisa para a gente fazer, e tudo que tem para fazer aqui eu quero estar envolvida. É rede de alcance, é isso, é aquilo, é qualquer coisa que envolve a igreja, eu quero estar envolvida. Porque eu estou fazendo para Jesus, então, se no mundo eu tinha disposição para fazer várias coisas, por que aqui eu vou ficar fazendo corpo mole? Sabe? A gente precisa querer voar na presença de Deus. E tudo que Deus coloca sobre as nossas vidas não é sobre nós. É para a gente passar para outras pessoas, e outras pessoas, e outras pessoas, e derramando o evangelho dele, e derramando tudo que ele nos enche, porque Jesus, ele nos enche por completo. E ele quer que a gente derrame isso sobre a vida de alguém, não que a gente guarde para a gente. A partir do momento que você tomar um posicionamento, eu sempre falo isso na minha célula, posicionamento, tome um posicionamento, porque posicionamento muda tudo. Em maio de 2020, para o dia de hoje, dá 1 ano e meio. Faz 1 ano e meio que eu decidi estar firme na igreja, e olha quanta coisa na minha vida mudou. Olha, o meu casamento mudou, a minha vida financeira mudou, o meu serviço mudou. Eu trabalho no mesmo serviço, mas eu trabalhava meio período. Deus me honrou e hoje eu trabalho em período integral e ganho mais do que eu ganhava. O meu casamento era, no fundo do poço, só briga atrás de briga. E não era briguinha de discutir, não. Era briga de tacar coisa um no outro, de quebrar as coisas um no outro. Era briga nesse nível. E hoje, a gente só consegue falar de Jesus. A gente acorda falando de Jesus, a gente vai dormir falando de Jesus. Tudo na minha vida é Jesus. E eu não vejo outro sentido para a minha vida, a não ser estar servindo Ele. Porque foi para isso que a gente foi criado. A gente não foi criado para fazer as nossas vontades, e sim a vontade dEle. O que Jesus quer para você, sabe? Pare e pensa o que Jesus quer para mim. A nossa mudança, primeiramente, começa na nossa mente. Se você mudar sua mente, cara, é só deslanchar, é só ir. Em média, a gente pensa entre 60 mil e 80 mil pensamentos por dia. Isso dá o total de 2.500 a 3.300 pensamentos por hora. Ou seja, o que tem tomado os nossos pensamentos? Olha quantos pensamentos a gente pensa por dia. E o que está ocupando a nossa mente? O que está ocupando os nossos dias? Sabe, antigamente eu só pensava... Eu acordava e eu não conseguia nem falar, obrigada, Jesus, por mais um dia. Eu não conseguia nem falar isso. Já pensava, tenho que trabalhar, meu Deus, mais um dia. Sabe assim? Hoje, eu tenho prazer em levantar antes da minha cama, antes do meu horário de serviço, para agradecer a Deus, para estudar a palavra de Deus, para querer fazer algo para agradar o coração dele. E não adianta a gente querer viver isso só dentro da nossa casa ou só dentro da nossa família. A gente precisa derramar isso sobre a vida de outras pessoas. Eu vou contar algo que aconteceu comigo e nem as meninas da minha célula sabem disso. Antes de ser casada com o Bruno, eu tinha um antigo relacionamento. E aí eu comecei a namorar com esse rapaz, eu tinha 13 anos de idade. Namorei com ele dos meus 13 anos aos meus 16 anos. E tudo na minha vida era baseado nele. Se eu tinha que sair, eu saía com ele. Se eu tinha que ir para algum lugar, era com ele. Não fazia outra coisa. Saía da escola e ia para a casa dele. E quando a gente terminou, eu me senti tão perdida. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Minha vida se resumia a ele. O que eu vou fazer da minha vida? E até que a gente terminou na época de carnaval. E eu saí. Falei assim, vou sair. E aí bebi todas, e eram umas 3 e pouca, 4 horas da manhã. A minha amiga, na verdade, a família dela morava num prédio. Então, como eu ia bastante lá, eu entrava e saía, os porteiros me conheciam, então não tinha problema nenhum. E aí, 3 e pouca da manhã, eu lá nesse prédio, e aí eu subi até o último andar. E eu estava com uma dor tão grande dentro de mim que eu falava, cara, não é possível que a vida é isso. Eu não aguento mais viver isso, sabe? A minha vida era só chorar. E bebia para tentar preencher alguma coisa dentro de mim. E aí eu subi nesse último andar desse prédio. Eu vou até pegar esse banco aqui para demonstrar. Sabe aquelas janelinhas que fica lá no último prédio, do último do prédio mesmo? Eu subi.
E aí eu coloquei todo o meu corpo para fora desse prédio, porque eu estava decidida que eu ia me matar aquele dia, eu estava decidida. E aí eu subi e eu falei assim, nem conhecia Jesus, e falei assim, Jesus, me perdoa, mas eu não aguento mais viver essa vida, eu não aguento mais sentir essa dor dentro de mim, e eu não quero mais viver isso para mim. E aí eu subi no último andar desse prédio, eu fiquei com o meu corpo todo para fora, e só isso aqui, ó, eu só tava isso aqui, com a mão apoiada, e eu já estava decidida que eu ia soltar. Só que na hora de soltar, não soltava. Parecia que alguém tinha passado super bonde na minha mão. E eu tentava me soltar e não ia, e não ia. E eu já estava com todo o meu peso para fora. Só estava isso aqui segurando. E eu tentava me soltar e não conseguia. Quando eu me dei conta, eu já estava fora dessa janelinha. E um vento assim. E eu pensei, meu Deus, por que isso? Nem me matar eu consigo. E fiquei brava, porque eu não entendia, né? Não tinha conhecimento nenhum da palavra de Deus. E hoje que eu entendo, eu falo, cara, Jesus estava comigo desde o princípio. Desde quando o diabo tentou me matar, tentou destruir a minha vida, Jesus estava lá me salvando. E depois disso, eu levei a minha vida normalmente, só que sempre com aquela dúvida, o porquê que eu não consegui fazer isso? Se eu já estava com o meu corpo todo para fora, por que, Jesus? Por quê? E hoje eu entendo por quê. Porque hoje eu estou vivendo os melhores dias da minha vida. Faz 1 ano e meio que eu falo que todos os processos, né? Os processos são doloridos. O processo dói mesmo. Principalmente de mudança. Quando você tenta mudar e a pessoa que está com você não quer mudar, então você arrasta a pessoa, né? Você arrasta a sua casa, você arrasta os seus amigos, você arrasta tudo. Só que eu vejo que a mudança tem que começar na gente. A mudança precisa partir da gente. E é algo que é de dentro para fora. Não adianta você querer mudar, né, o exterior, sendo que o interior está podre. Eu sempre quis arrastar o Bruno. Vamos. Ele, não quero. Por quê? Porque eu era a mesma dentro de casa. Chegava do culto, brigava com ele. Chegava da célula, acendia o narguile. Então, por que ele queria estar dentro da igreja comigo se eu fazia tudo isso? Se ele não tinha uma referência. Só assim para beber água, gente. E aí, eu sempre chamava ele, e ele nunca queria vir. Eu falei, quer saber? Não vou chamar mais. Vou viver o que eu tenho para ver com Jesus e acabou. E aí, eu comecei, né, me firmei, comecei a vir na igreja tudo certinho. E eu falei, Jesus, eu não vou chamar mais. Se ele tiver que vir, ele vai vir por vontade própria, eu não vou chamar mais. E aí, um dia eu estou me arrumando para ir para o culto. Espera eu que eu vou com você. Ué? Espera eu que eu vou com você. Desde o dia que ele decidiu vir, ele nunca mais faltou em um culto. Não faz nem 1 ano ainda. Nem 1 ano que o Bruno está na igreja ainda. E ele já está com a data da multiplicação marcada. E aí eu olho e penso, é um posicionamento. Tá no foco. O foco dele tá na coisa certa. Porque quando o nosso foco tá nas coisas erradas, cara, a nossa vida só caminha para longe de Jesus. Não tem como. Não tem como. Se seu foco está no seu serviço, a sua vida vai caminhar para longe de Jesus. Não adianta você ter o melhor celular, o melhor carro, a melhor moto. E aí, o que você está fazendo para Jesus? Sabe, Jesus não está preocupado com isso. Se você tem bastante seguidores, que bom. Usa isso para alcançar as pessoas para o reino de Deus, sabe? Eu sou uma pessoa que eu não tenho rede social. Eu não tenho Facebook, eu não tenho Instagram. Então, se quiser me achar, é só no meu WhatsApp. E aí, quando eu falo isso para as pessoas ficam, mas como você vive? O que você faz da sua vida? Meu, você acha que eu não vivo sem um Instagram? Você acha que eu não vivo sem um Facebook? Eu não vivo sem Jesus. Eu não vivo sem consagrar minha vida a Ele. Eu vejo que, não julgo quem tem, até porque na pandemia isso foi uma grande ferramenta. E quando eu tinha que assistir alguma coisa, eu assistia pelo celular do Bruno. Não julgo quem tem, mas eu vejo que se isso toma o nosso tempo com Deus, meu, sai fora disso, sabe? Porque
a gente passa tantas horas, né? Eu vejo que as pessoas passam tantas horas ali no celular, puxando aquele negócio para cima e atualiza. No horário do meu almoço, quando eu vou almoçar com alguém, eu falo, esquece o celular, a gente vai conversar. Porque eu quero conversar com as pessoas. Eu quero olhar no olho das pessoas. Eu não quero cada um ficar no seu celular. Que vida é essa, sabe? Até quando o nosso celular vai ser mais importante que a pessoa que está do nosso lado? Eu vejo que Paulo, quando Jesus se revelou a ele, para ele ser apóstolo, Paulo ele não foi consultar alguém. Ele não foi perguntar para alguém. Tinha outros apóstolos, mas Paulo não foi atrás deles. Paulo simplesmente viveu o que Jesus mostrou para ele, o que Jesus revelou para ele. E é a mesma coisa na nossa vida. Jesus, ele quer ter um encontro real com a gente. Jesus, ele quer falar com a gente. Eu fiz um discipulado essa semana e eu falei assim, cara, Jesus quer falar com você e você não está vendo. Você está lendo a Bíblia, você está se consagrando, você está escutando louvor, você está orando, mas Jesus quer falar com você e você não está vendo. Porque quando você tem intimidade com Deus, Ele fala com você e você já sabe que é a voz dEle. Eu tinha muito medo, antes de multiplicar, eu tinha muito medo de, cara, como que eu vou dar um direcionamento para alguém? Como que eu vou fazer as coisas? Como? E Jesus começou a falar comigo. Hoje, eu acredito que todos os dias, eu ouço a voz de Jesus falando comigo, sabe? Tudo na minha vida. Eu não estou falando que eu não tenho mais problemas, mas é que minha vida tá tão boa, que eu não tenho tempo para olhar para os meus problemas. Eu não tenho tempo para olhar para o que eu não tenho. Eu só vejo onde eu vou chegar, o que Jesus vai fazer, o que sabe, Jesus vai fazer com a minha vida. É isso que eu quero. Eu só quero que Ele use a minha vida. Eu não quero mais nada. Eu oro e falo, Jesus, que me falte tudo, menos a Tua presença. Menos a Tua presença. Porque eu vejo que uma pessoa cheia da presença de Deus, ela não precisa de mais nada, porque ela não vai ter tempo para julgar o outro, ela não vai ter tempo para apontar para o outro, não, porque ela está vivendo os melhores dias da vida dela. E na segunda-feira, antes a minha vida financeira era um caos, né? Pagava ali, faltava ali, e nunca dava, o dinheiro nunca dava. E aí comecei, fiz um propósito, né? No mês do meu casamento eu comecei a dizimar. E de lá para cá não parei mais. Eu casei em outubro do ano passado e de lá para cá todo mês eu dou dízimo. E hoje eu posso dizer que as coisas na minha casa não falta nada. E essa semana o olerite da minha empresa chega por e-mail. E eu sempre oro antes de abrir, né? Já profetizo que vai dar para pagar tudo. E aí veio um dinheiro inesperado. E aí eu, Bruno, olha isso aqui, tá errado. Aí Bruno, não, eu falei, tá errado. E aí eu tirei print, já mandei para minha gerente, falei, olha isso aqui, esse dinheiro não é para cair na minha conta. Ela falou assim, Tainá, tá certo, tá no olerite, tá certo. A gente não erra. E aí eu, tem certeza? Vê de novo. Vê de novo, porque dinheiro a mais na minha conta, vai que eu gasto e não é meu. E aí, ela falou, tá certo, pode confiar que tá certo. E aí eu fiquei assim, parada, pensando, meu Deus, de onde que é esse dinheiro? E logo veio Jesus assim, ó, ei, milagre não se explica, milagre se vive, sabe? Eu sempre orei para Deus, eu vi as pessoas aqui orando por chave disso, chave daquilo, eu ficava, cara, quando vai ser eu? Quando eu vou ter algo assim de bênção financeira para contar para as pessoas? Eu quero viver isso. Eu estava cansada de saber quem Jesus era por outras pessoas, pela vida dos outros, o que os outros viviam. Não, falei, Deus, eu quero viver isso e eu quero contar o meu testemunho. Eu não quero usar a vida de ninguém, eu quero usar a minha vida. E daí, dinheiro cai na conta, um dinheiro inesperado, um dinheiro que ninguém sabe explicar de onde veio. E aí eu falo, é Jesus ou não é? É Jesus, gente.
E as minhas contas do mês de novembro estão todas pagas. E hoje é dia 3 e a gente já pagou tudo e sobra dinheiro. E eu falo, da onde? Se eu trabalho no mesmo emprego. O Bruno, né, ele trocou de emprego, mas o salário é basicamente o mesmo. E aí? Sabe? Quando o nosso foco é Jesus, Ele cuida de todas as áreas literalmente. É a nossa área financeira, é o nosso emocional. Meu emocional era muito abalado. Eu ligava muito porque as pessoas iam falar de mim, porque as pessoas iam pensar de mim. E isso pra mim hoje, tá pensando bem de mim ou não, eu tô fazendo, sabe? Eu tô fazendo porque o meu coração é cheio de gratidão por tudo que eu tô vivendo. Eu não tô falando que eu não passo por dificuldade, eu passo, mas isso não me para mais. Alguma coisa para me parar tem que ser algo, não sei. Porque nada me para mais, eu falo. Sexta-feira, dia 6, vai fazer 4 meses que eu tenho a minha célula. E eu falo que foi a melhor decisão da minha vida. É a melhor decisão. Vai ter gente que vai falar mal de você, que vai entrar na sua casa, que você vai fazer discipulado e ainda assim vai falar mal de você. Mas está tudo bem. Está tudo bem. Porque a gente está fazendo para Jesus. Sabe? A gente está cuidando daquelas pessoas para Jesus. Então, assim, viva os melhores dias da sua vida com Jesus, sabe? Convide Ele para caminhar com você. Convide Ele. Jesus, vamos fazer diferente, mas vai comigo. Jesus, toma conta da minha vida financeira. Jesus, toma conta do meu relacionamento. É isso que Jesus quer. Que você convide Ele para entrar. Que você convide Ele para fazer algo diferente dentro de você. Não adianta você estar aqui na igreja frequentemente, mas não fazer nada para Ele. Não adianta nada. Não adianta nada você frequentar uma célula e não fazer nada para o reino de Deus, não ajudar alguém. O que adianta, gente? A gente lê a Bíblia, mas não coloca ela em prática, sabe? Não adianta nada. Então, a partir de hoje, comece a fazer algo diferente, sabe? Saia da zona de conforto, porque a zona de conforto, ela mata a gente aos poucos. E quando a gente vai ver, a gente já está no fundo do poço. Mas para a gente estava tudo bem, né? Porque eu falo que tudo que confronta a gente já fica com o pé atrás. É um confronto mesmo você servir a Deus, sabe? Você negar sua própria carne é muito difícil. Você querer falar algo para alguém e não poder falar é muito difícil, mas vale a pena, sabe? Porque o que eu quero não é nada dessa terra, é tudo do céu. Eu quero encontrar com Jesus, eu quero viver os meus melhores dias na presença de Deus e com Ele do meu lado. Amém?